Amados e amadas, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês de novo e a vocês pelo carinho. Obrigado. Amados e amadas, no Evangelho de hoje, o apóstolo Lucas nos fala do Espírito Santo e do Filho do Homem, quando diz: Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, nesse Evangelho de Lucas, vemos que existem três situações. A primeira, Jesus fala quem está a favor dele ou contra ele. Na segunda, Jesus fala que não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. E na terceira, Jesus nos diz que não devemos nos preocupar quando estivermos diante das autoridades, porque o Espírito Santo nos conduzirá. Nós que nós devemos dizer. Veja bem, amados e amadas, Jesus, aquele que fala mal de Jesus, ele vai renegar ele. Mas aquele que critica Jesus, que não conhece Jesus, que fala mal da igreja, ele será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Por quê? Jesus tem sua ascensão ao céu após 40 dias da sua gloriosa ressurreição. E depois, em caso de 10 dias, envia o Espírito Santo para os apóstolos que estão lá no cenáculo. Com isso, o Espírito Santo, junto aos apóstolos, faz com que os mudos voltem a falar, os surdos voltem a ouvir, os coxos voltem a andar. Ou seja, o Espírito Santo é o vento que ele vem, ninguém sabe de onde, que ele sofre, faz um ruído e leva aquele que tem que fazer as graças para o local que está precisando. Ser contra o Espírito Santo é ser contra aquela graça daquele mundo que voltou a falar, daquele surdo que voltou a ouvir, daquele homem que voltou a andar. Jesus veio, sofreu para nos redimir, para salvar todos nós. Deus deu como prioridade o ser humano. Ele veio para nos salvar. Jesus nos quer bem, Jesus nos quer sempre bem, quer tudo de bom para nós. Enviou o Espírito Santo para isso. Então, se falarmos mal, ou rirmos mal contra aquele que faz, aquele que move e faz, isso não será perdão. Porque nós não estamos falando mal daquele, nós não estamos nos alegrando com aquele que um dia não falava e voltou a falar, com aquele que não escutava e voltou a ouvir, com aquele que não andava e voltou a andar. Nós estamos falando mal daquele que melhorou, daquele que se libertou de um problema de saúde. Deus enviou Jesus para nos redimir para isso, para nos salvar. Então essa pessoa está negando essa salvação. Por isso, ele não terá perdão. Ele não será perdoado. No final, Jesus diz: não vos preocupeis quando estiver diante dos magistrados, das sinagogas. O Espírito Santo colocará as palavras na nossa boca. Ele esperará. Vejam bem, até nisso o Espírito Santo atuará, na sua defesa. Mas vejam, é todo aquele que for a julgamento por causa da sua fé, por causa da igreja, por causa dos bens que estiverem fazendo, curando pessoas, fazendo coisas boas, e por isso forem acusados. A esse, o Espírito Santo, com as bênçãos de Deus e as graças de Jesus, irá socorrer.
Mas aquele que fizer um pecado, tiver uma culpa própria, fizer um pecado seu, que não for por motivo da fé, não for por motivo do bem, esse não terá a ajuda do Espírito Santo. Esse, que a pena dele o converta, o faça ver que o melhor caminho é do amor ao próximo, é o caminho do bem, é o caminho de ajudar ao próximo, é o caminho de ser como Jesus, salvar, melhorar as pessoas. A esse o Espírito Santo não irá ajudar. Então nós não podemos permitir que alguém fale mal do Espírito Santo, mal de uma coisa que Jesus, um Espírito que Jesus nos enviou para fazer aquilo que já na terra ele não estava mais podendo fazer. Que Deus nos conceda o perdão de Jesus e as graças do Espírito Santo. Amém!